Olá, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa segunda aula. Ora, vocês já viram um pouco como surgiu as tecnologias digitais, falamos um pouco sobre essas soluções tecnológicas, mas hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre as tecnologias digitais para a aprendizagem de matemática, mediada por essas tecnologias. Algumas soluções também que podem beneficiar os estudantes e também os professores de matemática nesse contexto educacional de sala de aula. Vamos falar um pouco também sobre o estudante com deficiência. E que estudante com deficiência estou falando? Qual o conceito desse estudante com deficiência? Então vamos falar um pouco sobre essas tecnologias digitais também para esse público-alvo. Aliás, existe um documento que diz assim: nada sobre nós sem nós. Então, o público-alvo também precisa estar inserido, que é a pessoa com deficiência, nessas estratégias nossas, pedagógicas, tecnológicas e didáticas. Então, como se dá essa aprendizagem da matemática mediada pelas tecnologias? E eu já trago para vocês o que Canavarro, 1994, traz para nós, porque foi desenvolvido uma classificação em 4 elementos. Então, como esses computadores, como esses recursos tecnológicos, eles podem ser úteis nas aulas de matemática, em sala de aula. Primeiro foi um elemento de motivação. O uso dessas tecnologias foram uma forma de motivar o interesse também dos alunos pelas aulas. O segundo elemento que ele constatou diante dessa pesquisa que foi realizada é que o uso dos recursos tecnológicos ele pode ser um elemento de modernização, ou seja, pode trazer uma inovação, ou seja, pode fazer parte também desse sistema educacional, desse contexto de sala de aula. Afinal, esses recursos tecnológicos estão nos âmbitos da sociedade, né? O celular, o tablet, uso de vídeos, gravações, o próprio computador, móvel. Então, existem vários, né, recursos. Então, é como se fosse o quê? Fossem recursos que facilitam a realização das atividades, principalmente os cálculos geométricos, função, os próprios gráficos. Existem softwares que já são adaptados para essa construção de gráfico, visualiza inclusive as partes sólidas, não é? Aquele conteúdo que são difíceis inclusive de serem apresentados no próprio quadro, né? Então, o computador, o software, ele traz de forma mais transparente essa visualização dos sólidos para o ensino da matemática. Então, é um elemento mesmo de mudança, que elabora essas técnicas inovadoras, que traz esse dinamismo para a educação com o uso dessas tecnologias. Então, essas 4 constatações foram a partir de uma pesquisa de Canavarro, que ele traz de fato a utilidade, a beneficência desses recursos tecnológicos. Então, ainda nessa mesma pesquisa, ele traz também algum software e a informação. O que esses softwares podem ajudar na aula de matemática? Porque eu não posso apenas aqui só falar, né, da importância, da contribuição, sim, mas quais são os softwares? Quais os que contribuem? Quais eu posso utilizar? Então, eu trago para vocês algumas soluções tecnológicas nesse contexto de sala de aula. E a primeira soluções é esse primeiro software. Eu não vou arriscar falar os nomes, porque existem mais siglas, né, do que um nome seguir, mas vocês já estão percebendo aí, o primeiro software, ele vai fazer gráficos de região. Então, esse primeiro software que vocês estão percebendo aí na tela, eles podem ser utilizados para curvas no plano de inequações, permite também as coordenadas cartesianas ou polares. Então, se você tem essa necessidade de trabalhar essa informação para os seus alunos, você pode utilizar esse primeiro software, porque ele vai trazer como uma solução mesmo tecnológica para a sua aula. O segundo software, vocês vão perceber aí, Gramática, já estou arriscando falar os nomes, mas vocês podem perceber, ele vai contribuir para que você construa gráficos a partir de funções elementares.
Então, tem a opção de trabalhar em coordenadas polares, cartesianas e em escalas logarítmicas. Então, esse segundo software, ele vai ter essa potencialidade na sua aula ao utilizá-lo. São softwares que você pode utilizar na construção da sua aula para o ensino da matemática. O terceiro software, ele vai permitir também gráficos com essas mesmas funções elementares, porém, vai permitir com 2 ou 3 dimensões em coordenadas polares. Então, é um software tridimensional, que vai trazer aquela mesma ideia que eu coloquei anteriormente sobre a visualização de forma mais sólida daqueles gráficos que você vai mostrar. E, obviamente, a aula vai ser mais participativa, mais dinâmica, mais compreensível, porque muitas coisas a gente não consegue trabalhar no quadro. Então, o próprio recurso tecnológico traz essa solução. O quarto, Modelos, né? Então, já cito para vocês, ele vai possibilitar o entendimento gráfico. Então, veja que cada software vai complementando a utilização do outro. Então, ele vai deslocar a velocidade do tempo, o deslocamento, a velocidade do tempo, para essa construção também gráfica. Então, é um software que contribui muito para essa ministração desses conteúdos. E o último software vai permitir também gráfico, a partir dessas funções elementares, mas também vai permitir que trabalhe também a tridimensionalidade, assim como foi o penúltimo. Então, você pode escolher qual melhor adequa, qual melhor você pode utilizar na construção da sua aula. Então, são algumas soluções que eu trago para vocês. E a fonte é Souza 2017. Ele trabalha essas soluções justamente para trazer mesmo o conteúdo de forma mais dinâmica, mais participativa, mais construtiva em sala de aula. Então, eu também trago para vocês como mais um aporte, né, se assim a gente pode dizer, mais um aporte tecnológico, o software GeoGebra. Então, é um dos mais utilizados pelos professores em sala de aula, né? Então, o próprio Souza, ele coloca isso também, que nas pesquisas que ele realizou, é um que é mais acessível. Por quê? Por ser um software livre. Tem vários recursos e ferramentas para você desenvolver as aulas de matemática. Então, observe como ficou um gráfico de uma função exponencial onde um estudante construiu. Então, foi uma aula também dentro do laboratório de informática. E foi solicitado para esse estudante essa construção de um gráfico com essa função exponencial. Então, você pode observar que esse software, ele deu a possibilidade para toda essa construção. Então, você pode utilizar as cores para cada função, você pode utilizar a numeração. Então, o próprio gráfico, ele lhe dá essas possibilidades. Então, eu preferi trazer esse para você, por ser um software livre. Você pode ter acesso, pode também passar para os seus alunos em sala de aula e também na sua construção mesmo, né? Como estudante do próprio curso de licenciatura em matemática, você pode utilizar também como uma dinâmica de aprendizagem. E aí eu trago para vocês também de que forma essas tecnologias podem favorecer. Então, não é apenas uma construção minha enquanto docente, não é apenas uma constatação minha enquanto pesquisadora, mas eu trago para vocês falas de outros professores, de outros colegas. Então, Carvalho e Santos, 2016, fizeram uma pesquisa muito bacana, onde eles entrevistaram professores, observaram como eles utilizam os recursos tecnológicos e como esses recursos tecnológicos favorecem a administração das aulas. Então, são concepções mesmo dos professores numa rede pública de ensino. Observe que o professor 1 diz que as tecnologias digitais é um incentivo, porque para eles é uma coisa nova, ou seja, para os seus alunos é uma coisa nova. E, ao mesmo tempo, já faz parte do cotidiano. Então, qualquer pessoa hoje, ela economiza o máximo que ela pode, mas ela compra um celular. Não é assim? Então, independente do seu contexto, muitas vezes cultural, econômico, sempre vai ter um recurso tecnológico. Então, como já faz parte, é essa percepção do professor 1. O professor 2 já diz assim: quando trazemos novidades, os alunos ficam interessados nas aulas. Por exemplo, data show, a própria TV,
o tablet, dentre outros recursos. O professor 3 diz assim: quando eu levo o concreto, eu percebo a atenção e a concentração dos alunos. Ou seja, tem que fazer uma aula diferenciada para ter atenção e essa concentração. Então, esse professor 3 traz para nós essa importância de que as tecnologias digitais contribuem para esse processo de ensino-aprendizagem. Por sua vez, o professor 4 diz assim: percebe-se a empolgação, o interesse dos alunos, todos querem pegar, mexer, sendo assim, o aprendizado fixa melhor. Então, são experiências de professores, atuantes em sala de aula que eu estou trazendo para vocês. Verem o quanto essas concepções e o uso dessas novas tecnologias na rede pública, elas potencializam a relação de ensino-aprendizagem. E o último professor, o professor 5, diz assim: percebe-se o interesse. Tanto faz nas tecnológicas mais avançadas, como em qualquer jogo que ele sempre tem interesse. Então, essas percepções fazem com que nós, tenhamos assim, essa certeza de que se a gente tem uma formação, assim, na nossa caminhada como docente, uma formação tecnológica, eu apresentei para vocês anteriormente sobre algumas plataformas que nos ajudarão a essa formação, vale muito a pena. Afinal, está aí o resultado, Algumas percepções dos docentes trazendo as contribuições dessas tecnologias. E aí tem algumas imagens, eu quero falar um pouco sobre o público diferenciado, que é um público de pessoas com deficiência. Esse público também utiliza. Lembra das leis que também asseguram o uso dessas tecnologias para esse público-alvo? Então, existem aí umas cartelas, onde tem os números, observe na imagem os números, e abaixo, na cartela embaixo, tem os números em libras, o número 1, número 2, número 3, número 4. Então, vocês vão perceber que a gente pode trabalhar matemática também utilizando a língua brasileira de sinais como a mediadora desse processo de ensino-aprendizagem. Tem também a linha Braille, que é um recurso tecnológico para pessoas cegas. Observe, essa figura ela está em preto e branco. Então, é uma pessoa cega ali já manuseando, ele faz a leitura, mas também escreve e também utiliza como se fosse o seu caderno. Então, utiliza, faz a leitura, recebe as mensagens pela linha Braille. Abaixo tem também os sinais de adição, subtração, divisão, multiplicação, que também são sinais em libras dessas operações. E no meu lado direito existe uma pessoa que está com a caneta adaptada, que também é um recurso tecnológico, onde ela tem dificuldade, possivelmente pode ser uma pessoa que tem paralisia cerebral, uma pessoa que tem deficiência intelectual, algo nessa especificidade, e que utiliza para fazer um cálculo matemático, por exemplo, com a caneta adaptada. Então, tem a lupa também ali ao lado. Então, a tecnologia, nunca esqueça, torna possível a vida da pessoa com deficiência. Então, quem é essa pessoa com deficiência? Qual o conceito dessa pessoa com deficiência, que eu estou falando para vocês? É o conceito que a própria Lei Brasileira de Inclusão traz, de 2015. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento, pode ser longo ou pode ser médio prazo, de natureza física, no caso deficiência física, deficiência intelectual ou sensorial, que é auditiva e a visão, ou deficiência visual. Então, se essa pessoa, na interação, ela tem barreira comunicacional, se ela tem barreira atitudinal, se ela enfrenta, melhor dizendo, barreira tecnológica, vai impedir, obstruir a participação plena na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o artigo 1 da LBI vai trazer esse conceito para nós. Então, existem duas imagens. A primeira imagem é uma pessoa que utiliza o aparelho auditivo, então, uma pessoa possivelmente com deficiência auditiva, e a segunda imagem, uma pessoa que está utilizando um recurso tecnológico para manusear o seu celular. Então, que também é uma tecnologia digital. A gente não, assim, se a gente for perceber, as tecnologias digitais, elas estão presentes
em todos os ambientes, em todas as pessoas, independente da sua especificidade, independente da sua realidade. Então, na sala de aula, o que é que Galvão Filho, 2012, e a própria LBI diz? Que soluções tecnológicas são quaisquer produtos, equipamentos, recursos, metodologias também, estratégias, serviços que objetivam promover essa educação, que objetivam essa funcionalidade da vida diária, desse processo de ensino-aprendizagem, da pessoa com ou sem deficiência, ou também com mobilidade reduzida. Então, qual é o objetivo? Visar a autonomia, a independência, a qualidade de vida, né, e a inclusão social. Então, logo abaixo vocês estão percebendo a imagem de algumas crianças com deficiência e alguns recursos de tecnologias educacionais, que eu já vou chamar de tecnologia educacional, para promover esse ensino-aprendizagem possível, tornar possível. Então, isso é importante também. Precisamos estar atentos, porque nós também temos como público-alvo pessoas com deficiência. Então, de que forma esses recursos também vão contribuir? O que deve ser ensinado, né? A primeira pauta aí que eu já trago para vocês. A tecnologia, ela traz essa possibilidade. Tudo bem, mas deve assegurar atividades significativas, porque a tecnologia precisa vir para apoiar a aprendizagem. Não é apenas utilizar por utilizar. Lembra que tem que ser pensado pedagogicamente, considerando o ritmo e aprendizagem de cada aluno. Então, o que eu devo ensinar? Ou seja, qual a importância de utilizar essa ferramenta? São perguntas que, enquanto docente, enquanto estudante, precisamos estar sempre, né, fazendo a nós mesmos. Como trabalhar esse conteúdo a favorecer a aprendizagem? Que instrumentos de avaliação devem ser utilizados? Então, lembrando que todas essas perguntas é para que as tecnologias digitais possam favorecer o desenvolvimento e as potencialidades dos estudantes nesse processo de ensinar e de aprender. Existem outras imagens também, porque eu estou falando de tecnologias agora assistiva, não é? Então, tecnologias educacionais, tecnologia de comunicação, né, de informação e comunicação e tecnologias educacionais. Então, são dois tipos de tecnologias que a gente às vezes acaba confundindo, mas elas são diferentes. Nas imagens, a gente percebe que existe ali uma pessoa com deficiência intelectual, né, e o recurso que ela utiliza para a sua aprendizagem. Na imagem à minha esquerda. À minha direita existe uma outra imagem com o professor, né, a professora ao lado da aluna, e ela está ali fazendo algumas, né, desenhando, pintando, de acordo com a sua especificidade, né? A professora está levando em consideração o seu contexto. Então, a gente precisa, enquanto docente, ter essa sensibilidade também. Porque, assim, as tecnologias educacionais, elas foram criadas justamente nesse processo específico. Então, pode ser utilizado o conteúdo de matemática, língua portuguesa, geografia, ciências, dentre outras disciplinas que podem ser abordadas, ministradas com o uso dessas tecnologias educacionais para esse público específico, a pessoa com deficiência. Já as tecnologias de informação e comunicação e tecnologias educacionais, para a PRIT 2018, elas podem ser utilizadas nesse ambiente inclusivo, mas não são consideradas tecnologias assistivas, e sim tecnologias educacionais, que podem ser digitais ou não. Então, a gente precisa ter isso como reflexão. As tecnologias assistivas, elas podem ser metodologias, podem ser estratégias que podem trazer essa qualidade de vida, essa autonomia, essa independência para o aluno em sala de aula. Mais algumas imagens para vocês perceberem, né? O que pode ser então ofertado na área de tecnologia assistiva para o ensino de matemática? E aí eu já trago essa classificação, né? Existe a Longitech, Meditech ou Haltech, que é a classificação são essas três classificações para produtos, né? Veio dos Estados Unidos essa classificação. Então, a Longitech são aqueles recursos que não têm elementos computacionais. Então, observe abaixo, né? A aluna está com um pincel. E ali ela está pintando, é um recurso, mas não tem, é um recurso de tecnologia assistiva sem um elemento computacional.
Envolve também a bengala, vocês estão percebendo, a bengala da pessoa que é cega, baixa visão e surdo-cego. Existem aí os 3 tipos. O teclado adaptado, né? A própria lupa, que está na imagem do meio. Então, essa lupa ela vai ampliar a letra, inclusive para alunos com baixa visão. Então, muitos professores, eles utilizam, né, desse artesanal, como eu coloquei ali, o EVA, né, um tipo de material que você pode utilizar também para ensinar matemática para o estudante com deficiência. Existem também os aplicativos, né, tridimensional, é o avatar, onde você pode colocar ali uma frase, um texto, uma operação, e essa frase ser interpretada, ser traduzida para Libras, uma vez que o aluno ou o estudante, ele é surdo e se comunica por Libras. Então, a Haltech, diferente da Longitech, que Longitech não tem relação com o computador, com a internet, o Haltech são tecnologias assistivas que possuem componentes computacionais. Então, os tradutores virtuais, os próprios localizadores, leitores de tela, entre outros recursos que possuem como aporte o componente computacional. Então, são diferentes, né? Diferentes. Então, assim, as tecnologias digitais, elas têm uma amplitude, não é? Então, nem tudo é tecnologia digital, então a gente precisa fazer esse recorte. O que é tecnologia digital? Assistiva, né, para pessoas com deficiência de forma geral. O que é tecnologia digital que qualquer pessoa pode utilizar? O que é tecnologia computacional? O que é tecnologia educacional e a tecnologia de informação e comunicação. Então, eu trouxe um pouco de cada para a gente poder discutir e se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar no próprio chat, no ambiente virtual e a gente vai conversando. Esse é só um pontapé inicial, é uma aula breve, com conteúdos breves, para a gente poder abordar um pouco de cada. Então, existem algumas questões que eu trago para a gente pensar, né? Então, já existe aí 2 imagens, né? Pensantes, então somos seres pensantes. Então, é urgente investir na formação tecnológica docente? O que é que vocês acham? Com certeza, é urgente. O uso das tecnologias digitais pode fornecer um feedback efetivo de acordo com essas experiências, com essas percepções que eu trago para vocês? Uma outra afirmação que eu trago, participe de espaço comum online. É uma dica. Se inspire nos materiais que outros docentes criaram. E aí a gente vai lendo, vai tirando dúvidas, vai interagindo. Use essas tecnologias para conectar os seus estudantes. Também estudantes aos outros estudantes de outras instituições. Ela também faz, não é? Esse link, traz esse feedback também. É uma outra questão a pensar. O trabalho em equipe também é uma garantia de um espaço com respeito, com acolhimento. É o próprio solo, né, da criatividade e do crescimento. Então, às vezes a gente se sente solitário, né, nos nossos desafios. Então, não, assim, tenha receio de pedir ajuda, de perguntar se existe algum curso gratuito, livre, qual o software que pode ajudar na administração desse conteúdo. Nosso trabalho precisa ser em equipe. É a resiliência. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de resiliência. Pedir ajuda, suportar os desafios, não desistir. Né? Então eu coloquei aqui, as respostas aos desafios são específicas. Não há receita pronta. Cada classe, cada turma, cada aluno é um ser único. Então, o caminho apontado por quem está passando a dificuldade. Então, por isso esse caminho é apontado. Por isso a gente precisa trocar, né, essas ideias, esses desafios. A regra é nada sobre nós sem nós. Então, a gente precisa ouvir também os nossos atores, que são os nossos alunos, que são os alunos com ou sem deficiência. É muito importante. A ferramenta também, ela precisa ser uma ferramenta de avaliação digital, para verificar também o desenvolvimento dos estudantes. Percebam se essa ferramenta foi contributiva ou não, se realmente favoreceu a aprendizagem. Fica sempre nessa reflexão de avaliar o aluno, se realmente é algo que é o que o aluno precisa, se é o que potencializou nele
o aprendizado. Então, esse feedback é muito eficiente, precisa acontecer sempre. Então, murais, linhas do tempo, jogos, portfólio digital, blog, próprios comentários nas plataformas, ou em áudio, ou em vídeo, a depender do seu público-alvo, porque, por exemplo, o surdo não dá para a gente se comunicar em áudio, né? Um grupo de WhatsApp, que também é um recurso tecnológico, para o surdo é importante que a gente se comunique via texto. Para a pessoa cega, já pode ser em áudio, porque ele vai, né, conseguir escutar ali. Então, sempre ter essa sensibilidade. Qual é o meu público-alvo? Quem faz parte desse grupo? E eu atentar para que aquele recurso seja possível para todas as pessoas. E aí eu trago para vocês resiliência e tecnologia assistiva, né? Trazendo um pouco sobre esses recursos tecnológicos mais específicos. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Eu disse isso para vocês anteriormente. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. Então, essas são as referências que foram utilizadas para essa abordagem com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que eu sigo à disposição para maiores esclarecimentos, para a gente tirarmos as dúvidas, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau.